Acho que o Ronaldo tem tudo a ver com minha história de luta, né, de pensar em dias melhores. E eu quero compartilhar isso com os colegas. Eu quero dar uma boa noite a todos os colegas, queridos colegas professores, tá? E a gente hoje vai ver uma experiência formativa, e que essa experiência para vocês sejam de maneira que traga aproveitamento para vocês, né? Com certeza vocês vão ver coisas que vocês já viram também, mas que eu tenho certeza que essa experiência que houve na escola, onde aconteceu, é uma experiência que transforma, né? Que eu participei com os colegas, eu sou da escola onde eu fiz a pesquisa, e é uma pesquisa que tem tudo a ver com o dia a dia da gente, né? Com o nosso trabalho. Mas vamos começar, tá? Eu vou apresentar a tela aqui para vocês. E Rosana, rapariga de fita, me traz uma cerveja aí. Apareceu aí, Ronaldo? Apareceu, Odeberg. Certo. Tá dando para ver aí? Perfeito, Odeberg, tranquilo. Vou só afastar aqui um pouquinho. Bom, pra mim tá tranquilo. Eu vou até fazer um joinha. Quem tiver conseguido visualizar, faz um joinha assim igual eu, que o professor Odeberg também. Infelizmente, você atingiu o limite diário de voz avançada. Olha só, o que ele já falou com a gente aí. Um pouquinho para cá, tá aqui do lado. Então vamos lá. Eita, já quero começar com tudo. Se tiver... Boa noite, chat. Deixa eu ver aqui para vocês. Eita, já quero começar com tudo. Se tiver algo que você queira focar primeiro, é só falar. Pessoal, hoje eu acho que o limite já foi. Isso aqui é do chat GPT. Viu, Ronaldo? Não for pago, entendeu? Da gente tanto usar e treinar, né? Nos fala como é que é isso aí, depois pra gente usar. Então, isso aqui, pessoal, é uma ferramenta. 5, né, professor? Você vai utilizar ela para você falar, né, em áudio. Então, você vai conversar com o chat. Então, o chat ele vai te responder em áudio. Ele vai responder você, boa noite, tudo bem, tudo bem. Então, ele vai te responder de maneira que, até para os professores, né, que eu queria que ele respondesse, né. Boa noite, professor, dê boa noite para os professores, chat, ele é dar boa noite, entendeu? Então, é tudo isso que acontece. Se não for, muitas vezes tem que ser pago, então acaba saindo do script, né? Mas vamos lá, vamos para a nossa... Saindo aqui do... Deixa eu levantar um pouquinho essa tela, isso. E vamos compartilhar aqui. Essa versão, professor, ela 5.5, né? Ela libera tanto os dashboard, né? Que os professores fazer seu plano de aula, fazer o material de apoio. É uma versão muito boa. Eu utilizo a versão paga já, né? Porque a paga. Essa tem até um limite de quantas vezes a gente pode estar conversando, né? E a partir do momento que a gente conversa,
a gente percebe que ele vai aprimorando de acordo com o que a gente vai colocando para ele, né, no nosso dia a dia. Exatamente, exatamente. E agora eu vou compartilhar para vocês a apresentação, tá? Vocês viram aí? Já estão visualizando já? Vou compartilhar. E aí? Já estão visualizando já? Estamos sim, Alderberg, só não está em formato apresentação. Já tá. Tá. E agora, professor? Perfeito. Já foi formato apresentação. Tá ok, pessoal? Tá tudo ok? Sim, senhor, professor. Então, queridos professores, tá? Então, assim, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho do nosso programa de pós-graduação, que é o PPGECA-UEPA, tá? Até mesmo para contar um pouquinho da história, né, da minha história, do Ronaldo, do professor Ronaldo. O Ronaldo é regresso do mestrado, né, do PPGECA, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação no Ensino de Ciências da Amazônia. Então, todo ano, pessoal, queridos professores, o meu sonho é ver 2 professores aqui da nossa região no mestrado. Então, eu e o professor Ronaldo estamos à disposição para ajudar os colegas que queiram, entendeu? É feito aqui na UEPA. Você pode fazer a prova do mestrado aqui na UEPA, entendeu? Quando eu passei nessa instituição, o professor Ronaldo passou 2 anos antes que eu, né? Eu tive a perca do meu pai e eu fiquei muito abatido, né? Uma perca, a gente na família nunca teve uma perca, eu perdi meu pai. Então, para mim foi um baque muito grande, eu trabalhando, dando aula, mas eu precisava buscar mais conhecimento. E o professor Ronaldo sempre falando para mim, vai tentar, tem que tentar, sempre me dando força. Então, foi um irmão, e eu gostaria de ver outros colegas também, eu gostaria de ajudar outros colegas a ingressarem nesse mestrado, porque eu vou falar para vocês, essa instituição, o PPGECA, o EPA, ela é uma instituição, não porque eu estou falando aqui, mas o professor Ronaldo também está aí de prova para me dizer. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia deu vontade de eu voltar. Eu vou falar para vocês. Eu cheguei lá, eu vi os colegas, a maioria meninos novos de 22 anos, de 23 anos, formados em física, em química, pedagogo, biólogo, e super estudiosos, mas a gente chega lá e você vê o padrão que é dos professores, excelentes professores doutores, pós-doutores, muito humanos, professores parceiros, mas é um mestrado de excelência. Eu não vou mentir para vocês. As pedras, o caminho das pedras, ele é largo, mas a gente vence. A gente vence porque ninguém larga a mão de ninguém do PPGECA, entendeu? Então, todos, né, que queiram fazer parte dessa família do PPGECA, nós vamos estar à disposição em ajudar. Então, o PPGECA, ele faz 5 anos agora de comemoração de turmas formadas. Então, não poderia deixar de passar. Hoje eu estou com a blusa do PPGECA, né, em homenagem ao aniversário do PPGECA, tá? E estou aqui, né, como aluno, como mestrando, e com certeza eu vou dizer para vocês que é uma instituição que a gente aprende muita coisa. Eu achava que eu conhecia um pouquinho das coisas, mas lá a gente vê coisas que, assim, espetaculares, sabe? São coisas, assim, novas, que faz a gente realmente ter vontade, ter esperança de passar para os colegas, tá? Novas aprendizagens, novas metodologias. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria, antes de começar, a falar para vocês sobre o PPGECA, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês que eu vou falar um pouquinho dos desafios, né, que foi esse processo formativo. E esse processo formativo, ele começa, né, pela temática que foi elaborada da minha pesquisa, porque no programa de pós-graduação, além da dissertação que você vai fazer,
você tem que ter um produto educacional para deixar também. Então, a interface entre CTS e o uso da inteligência artificial no contexto amazônico. Processo formativo para professores de ciências da natureza dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Eu sou o mestrando, Aldenberg Mirella da Silva, o meu orientador, o professor Clebson Daniel Sodré, é um doutor fantástico na área do PPG, que é professor concursado, ele é meu orientador, o professor Ronaldo conhece ele, entendeu? Meu co-orientador, o professor Ronaldo, tá? Então, assim, toda essa pesquisa, ela foi feita e enviada para uma plataforma Brasil, e essa plataforma Brasil se chama CEP, né, que é o Comitê de Ética de Pesquisa. Então, essa pesquisa, ela foi aprovada. Então, toda pesquisa, todo pesquisador que está pesquisando, ele precisa ser aprovado pelo Conselho de Ética. Então, as fotos, as imagens, tudo que aconteceu, eu tive que pedir permissão, eu tive que mandar, né, todo esse material para o Conselho de Ética, solicitando, né, permissão. Então, foi aprovado, a partir do momento que a pesquisa é aprovada, aí você pode colocar em prática. Tá? Só para vocês terem um entendimento de como todo o processo dessa formação, ela começa lá no começo, entendeu? Além das disciplinas que a gente tem, a gente precisa enviar o projeto de pesquisa para o Conselho de Ética, para ser autorizado para você fazer essa pesquisa. Tá? Mas antes de começar a falar da formação, eu tenho que falar um pouquinho sobre CTS para vocês. Abordagem CTS, enfoque CTS. Né? O que significa o termo CTS? O termo CTS, ele é caracterizado pela interseção de propósito entre o ensino de ciências, a educação tecnológica e a educação para a cidadania, do sentido da participação social, tá? Para vocês terem um entendimento. E a CTS, como surgiu essa CTS, né? Ela surgiu no campo do ensino do enfoque CTS, né? Que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou Ciências, Tecnologia e Sociedade e Ambiente. Ela surge a partir da preocupação em formar cidadãos que se coloquem criticamente diante das questões de ciência e tecnologia. Então, a gente tem que ter, por mais que a ciência esteja avançada, por mais que a tecnologia esteja avançada, mas nós temos que entender, estudar, pesquisar, se envolver, tá? Porque são aspectos políticos, aspectos sociais que interferem na nossa vida do dia a dia. Então, a gente precisa ser crítico, a gente precisa entender, tá? Então, a ciência, ela vem com esse propósito. Além disso, ela traz preocupação com ênfase durante as décadas de 60 e 70, quando os movimentos ambientalistas, aqueles contra as armas nucleares, tiveram início como uma reação de alguns acontecimentos marcantes, como acidentes nucleares, envenenamentos farmacêuticos, derramamento de petróleo, e entre outros. Os relatos históricos que marcou a CTS foram alguns, como o lançamento da Sputnik, né? Que esse lançamento da Sputnik, ele foi o lançamento do primeiro satélite de órbita à Terra. O lançamento da Sputnik 1, né? Ele foi o primeiro satélite artificial produzido pela União Soviética. Tá? Então, é importante a gente saber isso também. Outra coisa que aconteceu foi as publicações do livro Primavera Silenciosa, pela bióloga nacionalista Rachel Carson, né? Então, que ela lutou na questão ambiental, a questão dos pesticidas, a questão do veneno, né? Então, ela foi crítica, ela lutou, ela era uma pesquisadora. Então, vocês vão ver um pouquinho da história, que é muito interessante dessa pesquisadora. Tá? Além disso, também nós temos
A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, ambos em 1962, né? Que essas, as estruturas das revoluções científicas, ela é um livro, né, sobre a história da ciência, publicado no ano de 1962, pelo filósofo Thomas Kuhn. Sua publicação, ela estabelece um marco para as disciplinas de história, filosofia e sociologia do conhecimento, popularizando aqueles temas, os termos, né? Ele popularizou aqueles termos dos paradigmas, né, como a gente fala, e mudanças de paradigmas, tá? Então, os chamados estudos CTS, ele envolve, desse modo, fatores de natureza social, política ou econômica, relacionados à ciência e tecnologia, mas também à reflexão, tá? Sobre suas consequências éticas, ambientais e culturais. Então, Maradina, ela fala isso também. Então, é por isso que a gente tem que ter o conhecimento crítico sobre CTS, CTSA, tá? E para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai ver um vídeo agora, tá? Da pesquisadora. Rachel Carson nasceu nos Estados Unidos em 1907, sendo a filha mais nova entre os 3 filhos do casal Robert Carson e Maria McLean. Quando menina, Carson demonstrava talento como cantora e musicista, manifestando interesse também pela literatura. Com 10 anos, ela já sabia que queria ser escritora. E foi também, ainda criança, que desenvolveu uma grande paixão pela natureza, provavelmente pelo seu encantamento pelo lugar onde nasceu, uma grande fazenda rodeada de florestas e riachos. Aos 18 anos, Carson ingressou no Pennsylvania College para meninas para estudar inglês, determinada a se tornar escritora. Contudo, no meio de seus estudos, ela migrou para a área de biologia. Após se formar 4 anos depois, Carson recebeu uma bolsa de estudos para concluir seu trabalho de graduação em biologia na Johns Hopkins University, em Baltimore. Uma grande conquista para uma mulher em 1929. Pelos próximos 5 anos, ela realizaria diversas pesquisas em zoologia, finalizaria seu mestrado e, logo depois, ingressaria no Departamento de Pesca americano. Enquanto trabalhava para o governo, ela escreveu muitos artigos e 2 livros. O segundo livro se tornou um best-seller imediato e a tornou uma mulher rica. Com isso, Carson teve tranquilidade financeira e passou a década de 1950 pesquisando os efeitos dos pesticidas na cadeia alimentar nos Estados Unidos e na Europa. Foi esse trabalho que deu origem ao seu livro Silent Spring, de 1962, escrito ao longo de 4 anos. No livro, ela explicou por que o uso de pesticidas era prejudicial ao meio ambiente, dando atenção especial aos efeitos do DDT. Essa é uma substância tóxica usada em larga escala naquela época, que sem dúvida perturbava a ecologia, causando a destruição de insetos e reduzindo as populações de muitas espécies de pássaros. Além disso, algumas espécies de insetos não foram afetadas pelo DDT e proliferaram graças ao desaparecimento de seus predadores. Como esperado, seu livro provocou uma tempestade de controvérsias, bem como ataques pessoais à sua integridade profissional. A indústria de pesticidas montou uma campanha massiva para desacreditar Carson, mas tudo em vão. Eles não conseguiram contestar a veemência dos fatos publicados em seu livro. Mais tarde, em 1963, Carson foi convidada a testemunhar perante um comitê do Congresso sobre os efeitos dos pesticidas, o que acabou levando ao banimento do uso do DDT. Isso aconteceu enquanto ela lutava contra um câncer de mama, um ano antes de sua morte, em 1964, aos 57 anos. Ela nunca se casou e nem teve filhos. Embora seu trabalho estivesse apenas começando no momento de sua morte, foi por meio dele que ela abriu os olhos do mundo. Com a publicação de Silent Spring, Rachel Carson recebeu os créditos para o movimento ambientalista contemporâneo e chamaram a atenção para a preservação do meio ambiente. Gostou da
essa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha a verve científica. Um abraço e até a próxima. Estão vendo aí, Ronaldo? Todo o vídeo deu certo? Sim, Aldebeck. Muito legal, show de bola. Então é isso, pessoal. Sobre CTS, deu para entender um pouquinho, né? Aí a gente vai para a inteligência artificial, que é a IA. Né? Na IA, a gente vai ver um pouquinho da história de como começou a inteligência artificial. Conheça a história da inteligência artificial. A inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente em nossas vidas, desde assistentes virtuais em nossos smartphones, até sistemas de recomendação personalizada em plataformas de streaming. Mas como tudo isso começou? O conceito de inteligência artificial remonta a séculos atrás, quando filósofos e escritores ainda sonhavam com máquinas com inteligência semelhante à humana. No entanto, foi somente no século XX que as bases da inteligência artificial moderna começaram a ser propriamente estabelecidas. A década de 1950 é considerada o marco inicial da inteligência artificial. Pesquisadores e cientistas, como Alan Turing, desenvolveram teorias e conceitos que pavimentaram o caminho para o desenvolvimento de máquinas inteligentes. Foi nessa época que o termo inteligência artificial foi cunhado por Tom McCarthy, cientista da computação. Durante os anos 60, a ênfase da inteligência artificial estava na lógica simbólica e no raciocínio automatizado. O programa ELISA, desenvolvido por Joseph Weizenbaum, simulava um terapeuta e demonstrava a capacidade de uma máquina em realizar uma conversa em linguagem natural. Nessa época, a inteligência artificial começou a se expandir em diferentes áreas. Algoritmos de busca foram desenvolvidos, permitindo que os computadores solucionassem problemas de maneira mais eficiente. No entanto, a falta de poder computacional e o surgimento de desafios teóricos levaram a um período de estagnação conhecido como inverno da inteligência artificial. Nos anos 90, a inteligência artificial experimentou um renascimento graças aos avanços no poder de processamento dos computadores e ao surgimento da internet. Surgiram sistemas especializados, como o Deep Blue da IBM, que derrotou o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. O início do século XXI trouxe um grande impulso para a inteligência artificial. O aprendizado de máquina e a análise de grandes volumes de dados permitiram avanços significativos na área. Algoritmos de aprendizado de máquina, como as redes neurais, abriram portas para a criação de sistemas de reconhecimento de voz, visão computacional e tradução automatizada. Na última década, a inteligência artificial se tornou ainda mais presente em nossas vidas cotidianas. Assistentes virtuais, como Siri, Alexa e Google Assistant, estão presentes em nossos smartphones e dispositivos domésticos. Carros autônomos estão se tornando uma realidade e a inteligência artificial está sendo amplamente utilizada em áreas como medicina, finanças, marketing e várias outras. A história da inteligência artificial é uma jornada emocionante de sonhos, desafios e conquistas. O campo evoluiu consideravelmente desde sua concepção e está mudando a maneira como vivemos e interagimos com a tecnologia a cada dia. Com a contínua inovação e colaboração, a inteligência artificial tem o potencial de transformar radicalmente nosso mundo, abrindo caminho para um futuro promissor. Acesse já o nosso site e saiba mais sobre inteligência artificial e suas aplicações. Então, pessoal, aí foi um pouquinho da história da inteligência artificial, né? E Bill Gates, ele disse que a inteligência artificial mudará nossas vidas em 5 anos, tá? Tem um documentário no meu produto educacional que diz lá que as crianças, a partir do ano de 2025, todas nascem com o DNA da inteligência artificial, tá? Então, assim, está sendo uma mudança radical, né? Então, assim, tem vários artigos, vários depoimentos, várias revistas conceituadas, né? Que daqui 5 anos o mercado de trabalho vai estar totalmente modificado. Já está modificado, né? Então, sua influência será grande no mercado de trabalho e na educação, destacando profissões criativas e habilidades digitais. A IA também mudará setores como a saúde e finanças, criando novas oportunidades. Aí a gente vai ver agora esse vídeo para vocês terem uma ideia como está a mudança, como está sendo rápida, e fora do Brasil, como está acontecendo, né, já. Então, muito rápida. Então, a gente vai ter uma noção. Nessa escola primária na Suíça, as crianças lidam com a inteligência artificial desde cedo.
Werner Odermatt é um dos primeiros professores do ensino fundamental no país a ensinar crianças de 10 e 11 anos a usar a IA. Você até pode usar essa ferramenta, mas precisa também ser sempre crítico e se perguntar se é a coisa certa a fazer. Se precisar fazer algo com o ChatGPT, há um computador aqui na frente e outro lá atrás. As crianças só podem acessar o ChatGPT em 2 computadores da escola. E as contas pertencem à escola. A turma trabalha em diferentes tarefas. Uma delas é perguntar ao ChatGPT: quem sou eu? Faça um enigma sobre mim. Eu não acho que poderia ter feito um enigma tão bom sobre mim mesma. Ele faz isso tão bem, com tão pouca informação. Acho interessante porque é como uma inteligência artificial e pode fazer coisas que você pede para ele fazer, o que é bem legal. Mas quando você faz certas perguntas, nem sempre funciona direito. É incrível ver como ele coleta rapidamente informações da internet e como consegue escrever bons textos. Você só tem uma versão ou perguntou várias vezes? Perguntei 2 vezes. Na primeira, escrevi: faça um enigma sobre mim, tenho 10 anos e amo cachorros. E então ele disse que eu era um cachorro. É bom para você perceber que pode criar uma nova versão e sempre melhorar e mudar. Obrigado. O professor acredita que proibir o ChatGPT, como está sendo discutido em outras escolas, é um erro. Para ele, é importante fornecer às crianças as ferramentas certas para o futuro, especialmente quando se trata de desenvolvimentos tecnológicos importantes. Ensinamos informática e você pode pensar que isso significa ensinar as crianças a usar um computador ou como ele funciona. Mas, essencialmente, trata-se de aprender a lidar com mídias. Os alunos devem aprender a usar essas mídias e o ChatGPT é uma parte essencial disso. Também é uma faceta do lidar com novas tecnologias e a inteligência artificial por trás delas que leva as coisas um passo adiante. O que, para os alunos mais jovens, ainda é diversão, para os estudantes mais velhos já se tornou mais concreto na vida escolar cotidiana. Como mostra nossa visita a essa escola em Menzingen, na Alemanha. O objetivo aqui é ser pioneiro em termos de digitalização e IA na sala de aula. Química, idiomas, álgebra, os professores aqui estão incorporando o ChatGPT nas aulas de praticamente todas as disciplinas. Nesta aula de matemática, os alunos do ensino médio estão analisando se o ChatGPT consegue solucionar com sucesso questões complexas de aritmética. A questão é se as soluções estão corretas. Eu obtive um resultado diferente. Quando as perguntas certas são feitas, o ChatGPT pode fornecer soluções para ajudar os alunos a resolver problemas matemáticos por conta própria. Ele pode ser um assistente pessoal respondendo às necessidades individuais. Ele é muito bom em analisar tarefas e explicar como resolvê-las, mas não consegue resolvê-las para você. Principalmente quando se trata de matemática, muitas vezes o resultado está errado. Mas ele é bom em sugerir o que você deve fazer e explicar sobre o que se trata, dividir as tarefas e explicá-las de maneira mais simples. Eu tenho que admitir isso, e especialmente para alguém como eu que tem dificuldades com Como do 01, Aldeberg. Não tenho tempo para revisar cada pergunta individualmente com cada aluno. Não é possível no tempo que temos disponível hoje em dia. Então, de certa forma, é sensacional. É como se você tivesse um parceiro que pode responder a certas perguntas por você. E, como professor, sei quais perguntas o parceiro pode responder bem e quais preciso assumir para mim.
Se você entender isso, pode usar o ChatGPT de maneira eficiente. Wenn man das ein bisschen weiss, dann kann man das sicher sehr effizient einsetzen. Magnus Frey é professor de alemão na mesma escola. Ele também usa regularmente o ChatGPT em suas aulas. Estamos no meio da preparação de uma redação e hoje o objetivo é que todos recebam um feedback sobre um rascunho que já escreveram. E para isso precisamos discutir que prompts precisamos inserir. Vocabulário, estilo e estrutura de texto. Aqui os alunos aprendem a escrever bons prompts. Os ChatGPT prompts são instruções para o sistema. Dessa vez, a IA deve dar a eles dicas específicas sobre como melhorar suas redações. Primeiro, o ChatGPT me disse que os prós e contras que eu inseri poderiam ser estruturados de maneira mais clara. Então eu fiz isso e inseri novamente e ele disse, muito bem, agora funciona. Eu também acho que o texto está melhor agora, a estrutura está melhor, está mais fácil de ler e claro. Ele me mostrou onde melhorar o fluxo, tornou meus argumentos mais coerentes e modificou algumas frases. Fiquei surpreendida. Ele retirou partes e reformulou muito bem. Eu colocaria no texto, afinal ficou muito melhor do que o original. O professor de alemão não teme que seus alunos fiquem preguiçosos ou tentem trapacear. Pelo contrário. O plágio já existia antes disso, não é algo novo. Claro, se um texto é perfeito demais e você conhece o aluno e como a escrita dele se desenvolveu, se algo não se encaixa, você pode simplesmente perguntar. Eu também acho que os alunos sabem que, eventualmente, vão ter que se virar sem o ChatGPT. Ferramentas de IA são cada vez mais acessíveis e mais cedo ou mais tarde os jovens entrarão em contato com elas. Então, é melhor prepará-los para usarem isso de forma consciente. Ok aí, Ronaldo? Eu vou fechar aqui, acho que deu um problema, vou abrir novamente, tá? Para ver se alguma coisa aconteceu, que travou aqui, não sei se é a minha internet. Eu vou parar de compartilhar. Tá, pessoal, eu vou voltar novamente. Ver se está aqui. Para o compartilhamento, deixa eu ver. Aqui. Ah, agora voltou. Compartilhar. Janela. Certo. Apresentação. Deixa aberto. Isso. Tirou. Rapidamente. Compartilhou agora, Ronaldo? Já? Já compartilhou? Tá compartilhado, né? Ok. Mas aí tá no início. Tá, não, tá no início, vai passar, né? Espera aí. Porque assim, Essa escola Agora, né? Tá ok agora? Tá aparecendo, Ronaldo? a apresentação tá sim. Tá aparecendo? Tá sim. Todo mundo tá vendo, né? Isso. Tá, então o vídeo terminou da inteligência artificial. Aí agora a gente vai entrar na formação de professores, né? Como aconteceu a nossa formação.
dos professores, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre CTS, sobre IA, a história da IA, a história da CTS, né? E o importante frisar para vocês que o que me levou a trabalhar CTS, por exemplo, foi que os professores eles ficam à margens dessas tecnologias que estão surgindo, né? Avançando, e o professor não sabe utilizar ou também não sabe como lidar com essas novas ferramentas. Então, com tudo isso, né, o professor fica numa espécie de marginalização. Então, se o Estado, se o governo, se o município não der uma qualificação para ele, então vai ser difícil dele conseguir. Então, aqui nessa formação de professores, né, que a gente teve, a gente vai mostrar um pouquinho onde a localidade que foi na EMEI Fisté de Figueiredo Ferraz, para vocês, foi com professores pedagogos, né? O foco da pesquisa era professores de sala de aula, mas esses professores que participaram também eram professores auxiliares, coordenadores, então acabou 20, 25 professores, 26 participando, mas o foco da pesquisa eram os professores de sala de aula, então para ajudar eles, né? Então tudo isso aconteceu na escola. Por que na escola onde eu trabalhava? Porque eu acho que foi uma dívida que eu tenho, né, com o município, em trazer a pesquisa, poderia fazer em outro lugar, em outro canto, em outra escola, mas não, acho que tem que fazer aonde, primeiramente, fazer o protótipo, né, da pesquisa, se realmente a pesquisa vai funcionar, na escola onde eu trabalhava, né, lá eu via os colegas professores pedindo, solicitando, né, então eu falei, não, a primeira formação que eu vou dar essa formação na escola onde eu trabalhava. Então, eu tentei fazer isso com os colegas professores, né? Aí, vocês estão vendo aí essa formação, a parte teórica, né? A parte teórica sobre CTS, sobre inteligência artificial. Então, ela aconteceu, essa formação, teve vários desafios, porque antes tem todo um planejamento. Para você fazer uma formação dessa, você precisa de praticamente uns 2, 3 meses antes para você solicitar todo o material, a agenda, né? Então, foi mandado ofício para a CEMED. Então, os professores foram liberados para essa formação. Essa formação foi 5 encontros, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, esses 5 encontros, teve o primeiro encontro, que foi falar sobre CTS e inteligência artificial, tá? O segundo encontro, então, foi montado, todo o encontro, o horário, marcado horas, tinha o tempo de intervalo, tinha o recreio dos professores, né? Foi feito antes começou com os professores, a gente fez uma apresentação, primeiramente, antes foi feito um questionário com os professores, perguntando se eles tinham interesse nessa formação, entendeu? Foi feito um diagnóstico, o perfil profissional dos professores, quantos anos os professores tinham de docência, se esses professores já conheciam as tecnologias digitais, as metodologias ativas. Então, foi feito um questionamento bem antes para se construir essa formação. Então, depois de todo o diagnóstico, o questionário preliminar, para a gente fazer essa formação. E nesse primeiro encontro aconteceu isso, falar sobre CTS, falar sobre a inteligência artificial no mundo contemporâneo de hoje, tá? E aí entrou o professor Ronaldo, no segundo encontro, e foi falar sobre metodologias ativas. E essas metodologias ativas, ele focou na aprendizagem baseada em problemas. Mas aí também foi falado sobre aprendizagem baseada em projetos, foi falado também sobre sala de aula invertida, de rotação por estação, sobre gamificação. Então, teve nessa minha pesquisa, nessa minha formação, os professores também viram o Kahoot, né? Então, eles trabalharam com o Kahoot, com gamificação, com jogos, entendeu? Então, foi interessante. Então, nessa parte, o professor Ronaldo ficou em falar sobre metodologias ativas, tá? E nesse mesmo contexto, a gente falou também sobre a questão da problemática da água, que foi o pano de fundo, né, da nossa pesquisa, que a CTS ela tem a ver com uma situação política, social, que abrange a comunidade, o professor, o aluno. Qual era
a questão que estava problematizando naquela época? Era a questão da água potável em Altamira. Se eu perguntar para vocês, Altamira faltava água nos bairros, faltava água no centro, entendeu? Tinha alunos que faltavam, né, professores que muitas vezes também, a dificuldade dos bairros que não tinha água. Então, foi uma problemática que a gente usou lá, tá, na disciplina de ciências da natureza, né, como no currículo, né, que a gente foi lá e pegou e colocou como a questão da água, né, a temática da água. E aí, também eu gostaria de falar para vocês que a formação, ela aconteceu em 2 momentos, né? Foi a primeira parte teórica, comigo, com o professor Ronaldo, e depois foi para a prática, né? Então, o primeiro encontro, o segundo encontro, aconteceu a parte teórica. Já no terceiro e quarto encontro, a gente, bem antes, teve uma reunião com os professores, a gente entrou em contato, a gente fez ofício, a gente conseguiu conversar com o professor Daniel, não sei se alguém conhece, da IFPA, ele é formado em ciências da tecnologia, então ele abriu o espaço, né, porque a gente não tinha um local, que a escola não tinha computadores suficientes para os professores, para fazer a parte prática com os professores. Então, foi um desafio, né? Além de ter a parte na escola, a gente tirar esses professores da escola para ir lá para a IFPA para ter essa formação. E os professores todos quiseram ir, a gente conseguiu o ônibus, a gente conseguiu fazer todo o planejamento, e aconteceu o terceiro e quarto encontro na IFPA, tá? Aí está o professor Daniel, juntamente com os professores, tá? E dizer que a informática básica, né, teve 2 momentos, que foi o primeiro, a informática básica. E a informática básica, para os professores, a questão de colar, copiar texto, né? Toda aquela parte de informática básica foi trabalhado com os professores. Muitas vezes aí teve professor, claro que tem professor que já sabe isso, eu já sei tudo, mas tem professores que não sabiam. Se vocês verem, tem professores aí com idade já bem avançada e professores de carreira inicial. E essa troca de perfil de professores foi muito legal. Então, os professores tiveram a oportunidade, cada um está no computador, cada um lembrar, né, da informática básica, né, aqueles que já tinham, já manuseiam o computador há muito tempo, então não tem dificuldade, né, mas foi importante, porque todos os professores tiveram o conhecimento da informática básica, né, fizeram ali o nome, colocaram, né, mensagem, fizeram texto, né, copiaram, colaram, né, fizeram o seu cadastramento, e isso foi importantíssimo para que eles conseguissem trabalhar com a inteligência artificial. Então, esse foi o primeiro passo. Então, foi muito bom a questão dos professores ter a informática básica. Logo no começo, a gente pensou, não, mas quando a gente colocou lá no diagnóstico, a gente viu que havia necessidade. Então, os professores tiveram essa informática básica no terceiro encontro, e no quarto encontro tiveram sobre a inteligência artificial. E também os professores tiveram o último encontro, que foi falar sobre a temática que eu falei para vocês, que foi a questão da água potável. Eles fizeram um plano de aula, né, com a matriz curricular, né, que era a questão da água potável em Altamira. Então, todos os professores pesquisaram, né, a gente fez grupos de 4 professores, 3 professores, e eles apresentaram, cada um trabalho sobre o sistema de abastecimento de água, os problemas que tinha Altamira e as soluções, né? E eles utilizaram as tecnologias, metodologias ativas, e utilizaram também a questão da IA. E teve professores, teve depoimentos depois, porque teve a avaliação no final e a fala deles, né, no grupo. A gente fez o grupo focal, onde os professores era por temática, por pauta, e falavam, né, o professor Ronaldo participou, e eles falavam e contavam como eles conseguiram fazer. Eu tive o prazer, né, claro que teve muitos desafios, não foi fácil,
mas eu tive o prazer de chegar na escola onde eu trabalho e ver os colegas professores reunidos no seu intervalo lá e fazendo, né, e fazendo trabalho e pesquisando e falar, Berg, se eu soubesse que era assim, falar com a IA, se eu soubesse, hoje eu estou no céu, meu Deus, eu sofri demais. Então, assim, é muito legal, acho que os professores tiveram um aproveitamento muito, muito bom, entendeu? Acho que foi muito gratificante para aqueles que participaram, e eles estão, vocês vão ver alguns aplicativos lá na frente que eles utilizaram, e que eles gostaram muito, né? Tem alguns aplicativos que são gratuitos e outros que foram pagos, mas que quando reúnem 4 professores, sai 6, 7 reais para cada um, então eles uniram, colocaram só um e-mail de um cadastrado e eles utilizam, né? Pegam a senha, todos eles utilizam, então ficou bem barato e fácil deles fazerem todo o planejamento deles, né? Então isso é interessante. Aí aqui é o final, né, onde os professores estavam finalizando, teve o transporte, então foi muito gratificante a questão da formação em si, com os professores, né, e a formação foi durante 5 encontros, né, onde desde o primeiro encontro que foi planejado, os professores participaram efetivamente, eles gostaram muito, entendeu? Então, assim, foi uma experiência única para mim e para eles também. Tenho muitos dados para analisar, né, que eles tiveram o depoimento deles mesmo falando como eles utilizaram a informática básica, a internet, a questão da IA, das novas tecnologias, das metodologias, né, então foi muito interessante. Aí eu vou entrar para vocês e mostrar para vocês superficialmente, mas alguns aplicativos de IA, né, que nós temos, que foi utilizado na formação, tá, que foi o ChatGPT, né, o Gemini, o Gama, tá, e o Teach, né, chama Teach, o Teacher, né. Então, assim, são aplicativos, e esses 2 aqui que são novos, que eu quero mostrar para vocês, que já estão bem, que é o DeepSeek e o Grok. Não sei se alguém conhece já esses 2 aplicativos aqui, tá? Mas são bem interessantes também, tá? O ChatGPT, né, o que é o chat? Ele é um assistente de inteligência artificial. Vocês viram lá que eu até tentei, mas como já tinha utilizado, né, e acabei, ele conversa, né, com a gente, tem um áudio, ele pode conversar. Então, quanto mais ele conhece você, mais ele sabe sobre você. Então, você conversa com ele vai lhe falando, conversando. Então, tá aqui uma tela dele aberta, né, para vocês verem, do chat, tá, o chat GPT. E esse chat, ele é convencional, desenvolvido pela OpenAI, capaz de gerar textos, né, interagir em linguagem natural, formar, simular, similar à humana, funciona como um chatbot avançado. Então, ele conversa com você como uma pessoa humana, né? Quanto mais você alimenta ele, conversa com ele, ele conversa com você, né? Então, é muito interessante. Eu acho que a maioria de vocês já utilizam ele, né? E ele tem várias funções, as funções básicas dele, né? A gente, esse chatbot avançado, respondendo as perguntas, criando conteúdo, realizando tarefas com base em informações que aprendeu ao ser treinado em um enorme volume de dados. Então, as funções básicas é a convenção de texto, a convenção em fala, criação de roteiros, tá? Análise de documentos, criação de resumos, geração de imagens, criação de GPT personalizados. O que é isso? É especialista em um assunto especializado. Esse é pago, né? Então, o que é interessante, né? Então, aqueles que queiram, que desejam fazer, né, o seu personalizado, os seus GPTs especializados, de gastronomia, vamos supor, de comida, de educação, né, de direito, quem é formado em direito, quer fazer o seu estudar só sobre isso, ser especializado. Então, abrir o seu, então tá ali, entendeu?
Então, ele é pago, mas ele é também bem sofisticado, então ele já é bem interessante também. Já a gente tem o DeepSeek, que ele também é a mesma coisa do, praticamente lá, da questão do chat, né? Mas ele chegou também chegando, né? Hoje já está aí, muita gente tem utilizado, a questão de imagens também era legal, da estrutura, também ele estrutura também bem legal. Então, o chat GPT, ele faz o estrutural muito bem feito. Já na questão de slide, não, né? Ele é mais o Gama, então é mais interessante, né? Aqui, ó, outro aplicativo, né? O Gemini, que é o Gemini, o Gemini, que as pessoas falam. Então, o Gemini é uma família de modelos de inteligência artificial, multimodais, processar, combinar diferentes tipos de dados, tá? Dados incluem texto, áudio, imagens, código de programação. Então, ele se diferencia dos outros por causa disso aqui, ó, do código de programação de vídeos, tá? Essencialmente, é uma tecnologia de IA que impulsiona assistente com o mesmo nome. O assistente está gradualmente substituindo o Google, né? Se a gente vê lá, ele já está substituindo o Google. O assistente em alguns dispositivos, tá? Se vocês verem aqui, ó, ele tem códigos, né? Então, esses códigos dele se tornaram bem mais fáceis deles produzirem a questão de mídias, né? De diagramas, de rede, entendeu? Então, eles fazem sites de web, constroem sites, entendeu? Então, é bem interessante mesmo. Aqui um exemplo dele, ó, ele faz uma plataforma, ó, de site já, ó, o futuro da sua educação começa aqui, tá? Então, ele faz a criação de páginas de web, né, sites de páginas, então ele é bem interessante também. Então, por aqueles códigos, quem já é mais acostumado, antigamente demorava muito para se fazer uma página dessa, hoje não, está bem mais rápido, bem mais facilitado, tá? Então, outro aplicativo que eu acho esse aqui bem interessante para os professores, tá? Então, o Teacher, né, o Teacher, é uma plataforma brasileira, né, de inteligência artificial. Ela é projetada para auxiliar professores em tarefas rotineiras. Aqui já tem vários colegas meus que utilizam. Esse aplicativo, ele tem pouquíssimo gratuito, aí depois é pago, R$28. Mas aí se juntam os professores e fazem o cadastro de um e acabam passando, né, os colegas e fazendo em grupos, né, e acabam fazendo o que é muito interessante, porque ele é destinado para o educador, para a educação, para ensinar realmente. Então, ele é projetado para auxiliar os professores em tarefas rotineiras, como planejamento de aulas, criação de materiais didáticos, elaboração de avaliações. O projeto principal é otimizar o tempo dos educadores, né, para que possam tocar o ensino e a interação com os outros alunos, entendeu? Então, ele acaba otimizando o tempo dos professores. Então, ele tem assistente de IA, ele gera materiais sempre baseado na BNCC, então, não é como os outros que você vai, né, pesquisar, você vai, mas não está ali já gerenciado ou especializado para a educação. Então, esse aqui está especializado para a educação. Então, aqueles colegas, professores, que querem um material, né, para fazer planejamento, slide, plano de aula, otimizar o seu planejamento, esse aqui entendeu? Digo que o professor que trabalha com esse aqui, ele está tranquilo. Então, aqui, ó, o assistente de IA para professores, o que ele pode fazer, ó? Ferramenta de IA, slides, banco de questões, plano de aula, aulas, atividades, resumo e capturação de telas. Então, tudo isso ele faz, tá? Aí vocês vão entrar o outro, o Gama. O Gama, ele é muito bom também para fazer... É uma ferramenta inteligente, né? Que ela cria, né? Artificial, que ela cria apresentações. Então, lá no chat, quando você faz a estrutura, vamos supor, dos seus slides, você pode jogar aqui no Gama. Aí ele vai transformar
todos os seus slides, vai construir todos os seus slides do jeito que você quer, tá? Aqui está um exemplo aqui em cima, ó, pra vocês verem, entendeu? Então, do desenho, a cor que vocês quiserem aparece. Então, de páginas, de documentos e páginas da web, de forma rápida e intuitiva, a partir de um comando simples de texto. Tá? Então, aqui, ó, colar texto. Você vai colar, tá aqui, ó, do chat, você, vamos supor, pega a estrutura do chat e ele já te entrega, você pede o slide do jeito que você quer e vai lhe entregar todos os slides prontos já. Agora, outro aplicativo, esse aplicativo é um aplicativo que estão utilizando agora, que até eu fiquei assim, é o Grok. Não sei se vocês conhecem. O Grok é um chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela Xai, da startup, né, de IA, de Elon Musk. Sua principal característica é a integração com a plataforma X, antigo Twitter. Ele permitindo acessar as informações em tempo real e interação com os tópicos e tendências do momento, tá? Então, o interessante disso é que ele, além das imagens que ele produz, ele faz as imagens se mexerem, ele faz o som, pode ser produzido, você pode mexer a imagem, né? E colocar o som, até som que você nunca pensou que poderia colocar e coloca nele, entendeu? A sua voz, o que você quiser. Então, ele é muito interessante. Aí, um exemplo aqui, ó, para vocês verem, esse aqui é o meu, só voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a minha tela que vai para o meu produto educacional. Quando eu fiz o editor gráfico, e eu não conseguia mexer nada. Quando eu aprendi agora esse novo aplicativo, então ele faz. Olha o que ele fez com a minha foto lá do meu produto educacional, né? Ele conseguiu, ó, dar uma voz e mexer, ó. Se movimentou a mão e ainda fez um som, se eu quis colocar nele, tá? Então, assim, esse que foi alguns aplicativos que foram trabalhados na formação. Tá? Agora eu gostaria de mostrar para vocês o meu produto educacional. Além da dissertação que a gente tem, pode falar, colega. Tá me ouvindo, né, Berg? Tô ouvindo. Na verdade, assim, antes de você apresentar o teu produto, eu não sei se é só eu, se os colegas também, os colegas professores que estão aqui querem perguntar, mas assim, eu queria te fazer uma pergunta, pode ser? Pode ser. Eu acho que não é só eu, acho que deve ser, eu acho que no geral, né? A gente tem muita preocupação, porque quando se fala em inteligência artificial, IA, parece-me, e a gente associa muito, por exemplo, eu vou utilizar a IA para me ajudar numa pesquisa. Fica muito associada à às questões éticas. Né? Eu queria que tu falasse para a gente, por exemplo, se tu discutiu com teus professores essa questão dos cuidados, porque assim, não é que a gente não pode utilizar a inteligência artificial, são as questões dos cuidados, da ética, porque eu tenho visto alguns trabalhos, eu digo isso com muita propriedade porque eu tive alguns anos no magistério superior, que alguns professores em formação têm perguntado sobre isso. Professor, eu quero fazer uma apresentação e de repente eu utilizei a IA, mas eu estou com medo do senhor não aceitar. Eu falei, mas essa apresentação, ela te contemplou em tudo? Não contemplou. Então faz algumas alterações, coloca um pouco de você, utiliza e cita e fala, né? Tem essa coragem de dizer para o professor,
tem essa coragem de dizer para o professor, para o colega, olha, eu utilizei a inteligência artificial para fazer a minha apresentação e tal. Porque assim, o grande problema é quando a gente utiliza uma informação de um livro, de um texto, de um artigo, de uma inteligência artificial e a gente não considera, não diz que utilizou. Exatamente. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Uma outra questão que eu queria que tu falasse também, que aí, como a gente está num curso de extensão voltado para professores do campo, qual a tua sugestão, né? O que tu pensa, né? Como que nós poderíamos, diante de tantas dificuldades, de tantos obstáculos que a gente tem com conectividade, com internet, como que o professor ele vai, qual seria a ideia, qual dica tu daria para os gestores, o que tem que ser feito, né, para fazer com que o professor, não só o professor, mas o aluno do contexto do campo tenha acesso, né, a essas informações, porque assim, eu não, eu tenho certeza, né? Nós não podemos pensar em evolução na cidade sem incluir o campo, né? Com certeza. Isso é preconceito, né? Acho que nós precisamos também acompanhar essa evolução. Tu conseguiu entender minhas perguntas, né? Eu consegui, Ronaldo. Eu consegui. A primeira pergunta que foi relacionada à questão da ética, né? Então, toda a formação da ética, da utilização da inteligência artificial, é uma coisa que a gente bateu desde o começo, né? Que o professor, ele tem que conhecer, né? Ele precisa, o aluno ele tem que conhecer, mas de maneira ética, profissional, ele pesquisar, e ele não tem que esconder isso que ele pesquisou, ou que ele... O meu próprio trabalho é isso, né? É você se aprofundar, ter conhecimento do que é a inteligência artificial, né? Que muita coisa ali do chat não é verdadeiro. Então, você tem que procurar a fonte, da onde, se o chat te responder, olha, fulano é isso, 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 aquilo, você vai lá na fonte, o artigo, o documento, algum documentário, uma revista, se é verdadeiro, para você ter certeza, né? E quando você busca isso para a sua região, para a sua localidade, você tem conhecimento sobre isso. Se você buscar conhecimento sobre isso, entendeu? Então, a IA ela vai ser um suporte para você. Quando a gente usa esses aplicativos, igual o Teacher, para o professor fazer o planejamento, que ele vai te ajudar a diminuir o teu tempo de planejamento, né? É um aplicativo mais seguro porque ele está de acordo com a BNCC, mas os outros não. Então, aí que você vai ter que procurar. Será que aquilo ali está de acordo com a BNCC? Quando eu pesquisar lá no chat, aí eu tenho que procurar. Então, assim, a gente tem que ter a ética profissional e falar. Você pode muito bem fazer uma leitura no chat sobre alguma coisa que você não tem conhecimento e você tirar, você lê aquilo ali e você coloca o que você compreendeu sobre aquilo. Você vai ter um conhecimento, né? Então, você precisa entender que a leitura ela vai ter que ser feita, o conhecimento vai ter que ser buscado, mas você também tem que ter a ética profissional, né, de sair jogando qualquer coisa, eu vi aqui, eu vou jogar. Não, você tem que pegar esse material, procurar saber se realmente tem alguma pesquisa relacionada a isso, então todo o meu documentário que está ali, se vocês verem, o artigo, que vocês vão ver aí no produto educacional, todo o material, ele foi realmente visto, as publicações, os noticiários, se eram realmente verdadeiros, entendeu? Quem foi que publicou, quem falou, entendeu? Então, a gente vai procurar, aí sim, aí você tem a certeza, não, isso aqui realmente é real, é verdadeiro, aí você publica, aí você coloca, entendeu? Então, nesse sentido, o professor ele tem que ter essa ética no planejamento, tem que ter uma ética profissional de saber, de pesquisar, de maneira que ele tenha certeza que aquilo ali é uma informação correta, não é uma informação falsa, não é uma fake news, entendeu? Então, você precisa procurar ter esse entendimento, tá? E sobre a questão da educação do campo e da educação, eu acho que até mesmo na cidade, não só no campo,
o que está faltando principalmente, as nossas salas, as salas de laboratório de ciências, a sala de informática. Então, precisa, sim, a gente cobrar dos nossos gestores, municipal, estadual, federal, que precisa ter essas salas, né, para que esses alunos tenham direito, porque hoje todo mundo já vive na conectividade, hoje todo mundo usa o Pix, por que não na escola os alunos não utilizarem? Vocês viram lá fora, destinado 2 notebooks para os alunos pesquisarem, né, no chat, né, ter internet de qualidade na escola. Então, isso é uma busca, então, começou, né, é um pedido, é uma realidade, então é direito do aluno, é direito dos professores, da escola, da comunidade, tem esse direito. Então, a gente precisa expandir, não é só a escola de fora do Brasil, ou a escola da capital, ou da zona da cidade e da zona urbana do campo, não pode ter do interior, não, a gente tem que cobrar nossos direitos. Então, a gente precisa expandir isso, cobrar dos nossos gestores, né, que tenham, sim, as nossas salas de informática, nossas salas de ciências, né, que a gente está se perdendo nas salas de ciências, né, de ciências naturais, né, então a gente precisa buscar isso. Então, é nesse sentido, né, que eu respondo isso, Ronaldo. Pode tocar para frente, eu estou contemplado com as respostas. Tá, ok. Então, assim, eu vou entrar agora no meu produto educacional, tá? Então, esse produto, pessoal, quando eu finalizar esse material do produto educacional na plataforma do MEC, no Educaps, tá? Ele vai estar disponível lá, esse meu produto educacional. Então, esse produto vai facilitar, né, a vida do gestor que queira pegar, do professor, da Secretaria de Educação, de pegar para dar uma formação, né? Então, assim, vai estar disponível, né, para todos, né? Eu vou disponibilizar também para vocês os links de acesso também, para todos os professores do campo que quiserem, né, que tiverem interesse, tá? E aqueles também que quiserem nas suas redes municipais, estaduais ou federais, e que queiram, né, estejam dispostos à coordenação. Eu já tive alguns convites para estar aberta à comunidade, estar aberta aos professores, né? Eu fui lá na universidade, eu vi isso da própria IFPA, entendeu? Que o laboratório pode ser dado, fazer uma parceria, fazer uma formação, tá voltada para os professores. Então, os diretores, coordenador, professor da rede, porque eu sou professor da rede. Então, eu não tenho para que segurar ou ficar para mim, tá? Esse conhecimento, essa formação, eu tenho que passar para meus colegas, tá? Quanto mais passar esse conhecimento, mais terem esse conhecimento sobre esse produto educacional que está sendo feito, para mim, com certeza, vai ser uma satisfação. Tá? Então, todos os colegas que tiverem interesse vai estar disponibilizado. E está aqui meu produto educacional. Esse produto educacional, ele se divide em 2 partes, tá? Tem a primeira parte, ela tem o referencial teórico, tá? E a metodologia. E a segunda parte é o processo formativo. Então, o processo formativo, pessoal, ele tem todas as informações do que aconteceu nessa formação. Então, tem o primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, o quarto encontro e o quinto encontro. Desde as dinâmicas que foram feitas, de todo o material. E esse material, pessoal, do processo formativo, ele vai estar nesse PE, nesse produto educacional, tá? Vocês verem aqui, ó, todo o material que foi utilizado, que foi pesquisado, todo artigo, todo vídeo, toda a revista, todo o documentário que foi pesquisado, que foi analisado, ele foi colocado aqui no produto educacional. E cada um deles tem um link para você ir lá, acessar e estudar ele. Então, tem artigos relacionados à CTS, tem artigos relacionados à inteligência artificial,
tem slides ensinando, né, sobre inteligência artificial, sobre os aplicativos, né, o professor também ensinando quais os aplicativos, sobre a informática básica também tem. Então, todos aqueles que tiverem interesse de conhecer, de praticar e de reproduzir, né, esse conhecimento para outras pessoas, para os alunos, para outros professores, vai estar disponível, tá ok? Então, é isso, pessoal. Então, eu termino aqui, tá? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Paulo Freire. Eu quero agradecer, muito obrigado ao professor Ronaldo pela chance, né, pela disponibilidade, disponibilizar esse tempo para mim colocar. Eu espero que tenha passado conhecimento para os meus colegas, que eles tenham visto coisas que eles não viram ainda, né, e que o material vai estar disponível para eles, tá bom? Eu agradeço, Ronaldo. Aldenberg Meirelles, professor Aldenberg, mestre, já mestre. E Aldenberg, assim, quero te agradecer de coração, né, pela contribuição. Essa é uma temática que nós professores precisamos ainda buscar, aprofundar o máximo possível, né? Porque requer muito compromisso, muita ética e, e não só nosso, né, enquanto professor, mas também daqueles que também fazem a política educacional no nosso contexto da Amazônia. Por isso eu quero te agradecer muito, né, por esse momento, por essa partilha, dizer aos professores que aqui estão que, que nós consigamos compreender, né, consigamos internalizar essas falas, esse iniciar, né, da discussão, porque é uma temática que ainda está Com certeza. em evidência e buscar cada vez mais compreender sobre a questão das inteligências artificiais, das tecnologias digitais, que tem tudo a ver com o nosso curso de formação. A gente não tem como premissa, nosso curso não é sobre inteligência artificial, é sobre tecnologias, mas é impossível, não tem condições de falar sobre tecnologia sem falar de inteligência artificial, que é uma realidade nossa. Por isso eu queria te agradecer muito pelas palavras, queria convidar a todos e todas, né, para que aqueles que puderem, né, eu sei que tem um técnico, aqui tem um cara expert em informática, e eu vou pedir para que ele tire uma foto. Eu não estou conseguindo tirar essa foto que já tentei. Queria que todos abrissem as suas câmeras para a gente registrar, né, tirar uma foto aqui para ficar para esse momento. Nós eu solicito de vocês, aqueles que tiverem dificuldades nas atividades, tanto no diário formativo, quem não entregou ainda, no planejamento, né? Eu não quero e nem vou, não quero e nem vou deixar ninguém sem certificação. Todos receberão certificado. Portanto, me procure para a gente discutir sobre essas questões, tá bom? Quem vai tirar foto? Vai ser o Joad? Vai ser o Joábio? Vai ser o Aldenberg? A gente vai Pode escolher. ser, né? Pode ser? Então todos tiram. Vou contar até três aqui. Todo mundo abre a câmera. Um, dois, três e já. Tiraram aí? Ok? Fechou. Então é isso, queridos.
Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Aldenberg fica por aí. Boa noite a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Joad, dá um abraço aí no nosso pai, Joab Marques. Boa noite a todos. Boa noite também, meus colegas. Osana, rapariga. Quem é de quinta? Oi, Flávia. Pode, pode falar, Ronaldo. Beleza, irmão. Depois tu disponibiliza pra gente. Pode falar. Tô ouvindo. Disponibilizo, sim. Eu agradeço, Ronaldo. Peço desculpa aí pelas interferências do chat. O chat já me respondeu dizendo que já acabou meu limite. E eu fui tentar. Mas é tranquilo. Eu agradeço pela oportunidade, Ronaldo, por tudo aí. Tem sido um irmão, parceiro. E tamo junto. O que precisar de mim, tá? Peço desculpa a qualquer coisa. É. Uhum. Buscar, né, Ronaldo? Buscar.
as mudanças, né? Com certeza, com certeza. Uhum. Ah, já ouvi falar, já. Aham. É engraçado que aqui não tem, né? Só tem lá em Belém um planetário, né? Que daria para olhar, né? Que devia ter, né, cara? Um museu, alguma coisa. Porque aqui tem região um pouco alta também, daria para fazer, né? Para olhar. É. São fascinados por isso. E não falta, não. Eu me lembro, Ronaldo, que eu fiz um projeto do Albert Einstein na escola Deodoro da Fonseca, cara. E levei o pessoal da UEPA e fizemos vários experimentos, sabe? De física, química. E, cara, os meninos ficaram assim, assim, fascinado, querendo, sabe? Professor, professor. E os estudantes de Química e Física lá da UEPA também gostaram muito, de Ciências da Natureza também, entendeu? Daria para fazer um negócio bacana, sabe? Nas escolas. Mas tem que ter vontade, compromisso, né? A gente tem que fazer nossa parte e vamos ver o que vai. É, verdade. É, não tem material, é, é difícil. Eu que te agradeço, te agradeço mesmo. E a gente vai conversando. Vai dar certo. É, mano. Ah, eu vou ter que falar com o professor Clebson. Segunda-feira. A gente vai ter que alinhar. Vamos. Obrigado. É Flávio. Falou. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.